uma percepção discreta que se revela quando os anos começam a pesar nos ombros e o ruído da juventude se dissipa. Não é o medo da morte que assombra, mas o arrependimento silencioso de ter vivido com pressa, de ter estado ocupado demais para realmente estar presente. A corrida pelo futuro nos fez acreditar que encontraríamos paz mais adiante, mas o que sempre buscamos estava escondido nos instantes simples. O sabor de uma manhã tranquila, o olhar atento de quem nos ama, o silêncio que permite sentir a vida em plenitude. Será que o tempo é de fato um inimigo implacável? Ou será que somos nós, ao nos distrairmos com preocupações e compromissos, que deixamos escapar aquilo que mais importava? A verdade é simples. O tempo nunca fugiu de nós. Fomos nós que nos distanciamos dele. E por que será que os verões da infância pareciam intermináveis, enquanto a vida adulta se resume a páginas viradas sem memória? Porque quando atentos, cada instante se dilata como eternidade. Quando anestesiados pelo automatismo, tudo se contrai até desaparecer. Recordo-me de um encontro marcante em um templo nas montanhas enevoadas de Hangzhou, onde vivia Mestre Liang, um monge idoso que havia escolhido a simplicidade como companheira. Todos os dias, antes do sol nascer, ele se sentava diante de uma pequena janela de madeira e observava um jardim coberto de musgo e flores delicadas. Uma manhã, após longo silêncio, ele me disse com um leve sorriso: "Passei a juventude correndo atrás do tempo. Hoje sei que nunca foi ele que se movia. Era eu." Essas palavras ecoaram como uma revelação. Não havia arrependimento em sua voz, mas a alegria serena de quem descobriu uma verdade não escrita em livros, mas gravada no viver atento. E é justamente por isso que eu te peço, antes de seguirmos juntos nessa reflexão, se esse conteúdo já tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Assim você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que talvez estejam vivendo sem perceber a riqueza do agora. Essa consciência de que a vida não se mede em anos, mas em presença, também encontrei em Elisa, uma senhora de quase 80 anos que conheci em um retiro no Oregon. Ela havia criado filhos, perdido o marido e ainda se dedicava como voluntária em uma biblioteca comunitária. Enquanto bebíamos chá diante de um lago tranquilo, ela disse suavemente: "Não lembro de boa parte da minha vida. Não porque não tenha acontecido, mas porque eu não estava realmente lá." Essas palavras revelam a condição de muitos de nós. Acordamos, repetimos rotinas, conversamos superficialmente, mas a mente não grava o previsível. Só o novo desperta a memória. Por isso o tempo se alonga em viagens, paixões e descobertas, mas escorre veloz quando vivemos em piloto automático. O budismo chama isso de cegueira temporal, uma forma de caminhar dormindo. O Buda ensinava que a atenção plena não é restrita à meditação, mas deve estar em cada passo, em cada respiração. Não habite o passado, não sonhe com o futuro, concentre-se no presente. Não é preciso mudar o mundo para acordar. Basta mudar pequenos hábitos. Alterar o trajeto de uma caminhada, experimentar um prato diferente, sentar em um lugar novo à mesa. Pequenos gestos são como pedras lançadas em águas paradas, despertando a percepção. Outro exercício poderoso é a pausa consciente. Parar por 10 segundos, respirar fundo, sentir o contato do corpo com o chão, ouvir o vento ou o som de um pássaro distante. Esses instantes são como marcadores sagrados que nos lembram do agora. Mas há um momento inevitável em que começamos a nos perguntar: para que serviu tanto esforço? Essa pergunta não aparece apenas na velhice. Pode surgir em uma madrugada de insônia ou em uma caminhada solitária. Foi o que ouvi de Helena, uma enfermeira aposentada que conheci em um curso de voluntariado para cuidados paliativos. Ela havia passado décadas em hospitais, presenciando nascimentos e despedidas. Agora, idosa, escolhia acompanhar pacientes em seus últimos dias. "Nunca ouvi alguém lamentar não ter trabalhado mais", me disse. "O que eles desejam é tempo que não reservaram, a paz que deixaram para depois e a presença das pessoas que amavam." Suas palavras são um lembrete contundente. Vivemos colecionando tarefas, mas esquecemos de colecionar o essencial. O Buda falava sobre visão correta, enxergar sem as distorções do ego e da pressa. Nem tudo que exige atenção merece importância.
Quantos de nós trocamos almoços tranquilos, telefonemas sinceros e caminhadas simples por obrigações que hoje sequer lembramos? Cada momento adiado se torna um vazio que não retorna. O verdadeiro arrependimento não está no que fizemos, mas no que deixamos de viver. E é nesse ponto que surge a terceira grande revelação. Os relacionamentos são o solo sagrado onde semeamos sentido. Em uma reunião budista na Califórnia, conheci Samuel, um senhor de cabelos brancos e olhar sereno. Durante uma conversa sobre perdão, ele contou que não falava com o irmão há mais de 30 anos por causa de uma briga cujo motivo já não importava. Escreveu inúmeras cartas, mas nunca enviou nenhuma. O que mais doía não era a discussão esquecida, mas o amor não expresso, o silêncio acumulado. Essa história nos lembra de uma verdade profunda. Não são as grandes conquistas que nos dão sentido, mas os laços que cultivamos. O Buda dizia: ódio nunca cessa pelo ódio, apenas pelo amor. Muitas vezes, não é a reconciliação em si que liberta, mas a decisão de soltar a mágoa que carregamos. As relações são terreno fértil, onde podemos plantar compaixão ou arrependimento. E no fim, não é a quantidade de pessoas que conhecemos, mas a qualidade da nossa presença com elas que permanecerá. A vida, portanto, se sustenta em 3 pilares revelados nesses ensinamentos: o tempo, que só ganha sentido quando vivido com consciência; o esforço, que só vale quando direcionado ao que realmente importa; e os laços, que são o verdadeiro patrimônio da alma. O tempo se esvai, as metas se transformam, mas os afetos, quando nutridos, permanecem como marcas eternas em nossa memória. E é por isso que o convite final é claro. Desperte para o presente, faça escolhas guiadas pela clareza, e não adie palavras de afeto que podem ser ditas hoje. O tempo não é um inimigo, é apenas a lembrança de que não temos controle sobre os dias, mas temos sobre a forma de vivê-los. Não é a produtividade que define nossa história, mas a intensidade com que amamos, perdoamos e nos entregamos. Se essa mensagem fez sentido para você, eu te convido agora a agir. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que você sente que precisa ouvir isso. Esse simples gesto pode ser a forma de despertar outra vida para a riqueza do presente. Porque no fim, não é o tempo que falta, é a atenção que deixamos de dar. Não é o trabalho que nos define, mas os vínculos que criamos. E não é o silêncio da ausência que pesa, mas as palavras de amor que deixamos de pronunciar. A vida é breve, mas pode ser infinita na intensidade. Então, escolha hoje estar presente, dizer o que precisa ser dito e cultivar o que realmente importa. Pois o melhor momento para viver é este. E ele está acontecendo agora.